mensagem. Então nós podemos começar, meus amados, para nós remirmos o nosso tempo, nós podemos começar com esta citação que vai aparecer na tela de vocês aí, e eu acredito que eles vão colocar na tela cheia. Nós vamos começar usando esta citação e aí vamos dar sequência. Diz assim, ó: pense, os mistérios de Deus, feito conhecidos a nós nesse dia, através do mesmo mensageiro celestial, que foi feito conhecido a eles naqueles dias. Notem, a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, a mesma coluna de fogo que estava em Moisés, que escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo que Paulo se encontrou com ela em seu caminho a Damasco. E Paulo escreveu o Novo Testamento? Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apenas escreveram o que eles viram, mas Paulo tinha a revelação, ele a extraiu, pois ele havia se encontrado com a coluna de fogo, a própria, e pensem, a mesma. Lá, agora ele fala do Velho Testamento, lá, José, todos eles escreveram o que aconteceu, todos escreveram lá naqueles dias, mas quando Moisés chegou em cena, ele tinha a revelação. Ele havia se encontrado com a coluna de fogo, e foi revelado a Moisés como que Gênesis foi. Ele escreveu os 4 primeiros livros da Bíblia, Moisés escreveu, está certo? Pois ele se encontrou com Deus na forma da coluna de fogo, velado numa coluna de fogo. Quando Paulo se encontrou com ele, veja, os discípulos apenas escreveram o que eles viram ele fazer, mas Paulo tinha a revelação. Foi lá para o Egito por 3 anos e estudou, e viu que o Deus do Velho Testamento foi o Jesus do Novo, a revelação. Não fui desobediente à visão celestial. É verdade, correto. E pensem nisso. A mesma coluna de fogo que veio sobre estes homens que escreveram a Bíblia é a mesma coluna de fogo aqui hoje, interpretando a Bíblia. Amém? Como lhe agradecemos por isso? A mesma. Que consolo, que identificação. Estou tão feliz de estar identificado nisso. Não sei o que fazer. Prefiro estar identificado nisso do que todos os batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos e todas as demais delas. Identificado naquela palavra onde se encontra a glória Shekinah e a revelação. A coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está certa, como ele fez no Monte Sinai. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem vir, pois Moisés pregou a eles e os guiou para fora do Egito. Mas lá, antes que as verdadeiras ordenanças fossem dadas, antes que os selos fossem trazidos, deixa eu dar só uma pausa aqui, quando nós abordarmos daqui a pouco esse mesmo texto, eu quero chamar a atenção ao que o profeta disse aqui, que a experiência do Monte Sinai, quando Deus desce, foi a mesma coisa que aconteceu com o profeta quando os selos vieram. Então, as coisas que aconteceram no Monte Sinai, os eventos que acompanharam aquela abertura das ordenanças, é a mesma coisa que aconteceu aqui quando os selos foram revelados. Está bem? Apenas uma pequena pausa. Vamos voltar ali no texto. Então, diz assim, antes que os selos fossem trazidos, né? As ordenanças, ele está fazendo um paralelo com quando os selos foram abertos para nós aqui. Deus desceu diante do povo e provou que Moisés havia sido enviado por ele, numa coluna de fogo que Moisés tinha dito que tinha visto no arbusto e falado com ele. Veja, mais uma pequena pausa. Veja que coisa interessante. Até a esse momento, o povo tinha apenas confiado nos relatos de Moisés. Eu vi a coluna de fogo no arbusto, falou comigo, uma voz falou comigo, e o nosso profeta aqui nos nossos dias, até 1963, até a revista tirar aquela foto, realmente, ou até 1950, quando nós tivemos a foto, depois a nuvem em 63, aquilo que ele havia dito, que havia acontecido em segredo, agora estava se tornando público. A mesma coisa com Moisés. O povo viu, lá em Êxodo 19, quando a coluna de fogo desceu, a nuvem desceu, e Deus falava no monte quando estava entregando as ordenanças, que foi o equivalente à abertura dos selos aqui, quando o nosso profeta veio em cena. Vamos voltar ao texto. Diz aqui, ó, numa coluna de fogo que Moisés tinha dito que tinha visto no arbusto e falado com ele. Nesses últimos dias, de ver esta mesma coluna de fogo bem entre nós, falando a mesma palavra, não só isso, mas a interpretando ao manifestar ela e provando ela
é a verdade. Então as pessoas não têm nenhuma maneira, de descrer, a menos que voluntariamente queiram. Então aquele que pecar voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício para o pecado. Notem, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveram a Bíblia, agora enviada para revelar ela. Olha, para entender a lição desta noite, deixa eu parar aqui. Para entender a lição desta noite, eu quero enfatizar o que ele está dizendo aqui, ó. A mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveram a Bíblia, agora enviada para revelar ela. A graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Mateus 28, eis que estarei sempre convosco. Estou lendo a citação novamente, se vocês quiserem acompanhar. Cumprindo São João 14:12, as obras que eu faço, vós as fareis também. Cumprindo São Lucas 17, de 28 ao 29, nos últimos dias o Filho do Homem será revelado. Vejam, Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Está vendo? Mensagem desvelar de Deus, como vocês estão vendo ali no final. Veja, muito importante para nós entendermos, meus amados, o que nós vamos falar nessa primeira parte. O profeta está dizendo, a coluna de fogo veio para Moisés e ele escreve o Velho Testamento. A coluna de fogo vem para Paulo e ele escreve o Novo Testamento. A coluna de fogo vem para o sétimo mensageiro e ele não escreve mais nada. Aqui que eu quero enfatizar. Não. O sétimo mensageiro não adicionou nada. Não existe nenhuma profecia adicional, não existe nenhum versículo adicional que o sétimo mensageiro colocou. Até porque a Bíblia diz que nos dias de Malaquias, que na profecia de Malaquias 4, que este profeta Elias restauraria a fé dos filhos de volta aos pais. Então era levar de volta e não adicionar algo novo. Não era trazer nenhuma revelação nova ou algum pedaço da Bíblia que estaria faltando. Não. Este profeta, meus amados, preste atenção no que o Mombili vai dizer. Este profeta, o sétimo mensageiro, ele é diferente de todos os demais profetas, pois todos os profetas anteriores a ele adicionaram na Bíblia, porque a Bíblia não estava completa. Moisés veio, deu o Pentateuco. Veio os demais profetas, desde lá depois de Moisés, veio os demais profetas e eles vieram adicionando coisas que ainda faltavam para completar o grande canon das Escrituras. Vocês entendem? Foi sendo adicionado. O Velho Testamento adicionando, Ezequiel adicionou mais um tanto, Isaías adicionou 66 livros. E daí nós tivemos todos, Abacuque, Miqueias, Oséias, Zacarias, Malaquias, não é? Esdras, Neemias, foram adicionando. Quando chega Paulo, eu vou ler para vocês aqui, eu acredito que, vamos ver aqui onde é que está isto aqui, ó, essa citação aqui. Essa citação aqui, veja aí no quadrinho, essa citação. Veja que coisa interessantíssima que o profeta diz. Agora, notem o que Paulo tinha. Agora notem, o que é que Paulo tinha que os demais não tinham? Ele tinha a abundância da revelação da palavra de Deus, porque foi Paulo quem reconheceu que Jesus do Novo Testamento foi o Jeová do Velho. Aleluia! Eu poderia dizer algo aqui, ele tinha a revelação disto, e ele escreveu, e ele a escreveu, e a revelou, porque Deus a permitiu que fosse adicionado à Bíblia. E a palavra vem apenas através da Bíblia, através dos profetas. E assim então Deus revelou a Paulo e ele escreveu as cartas inspiradas. E Deus as colocou na Bíblia. Ó que coisa! Revelou que ele é o Cristo do Velho Testamento porque ele o encontrou. Ele não conseguia entender como que a coluna de fogo era. Era aquela ou aquele que guiou o povo para fora do Egito. Foi aquele que havia estado com os hebreus através da era, lá atrás. E aqui está ele. Ele o viu. E ele disse, Senhor, o que o Senhor quer comigo? A voz do sinal. Veja, o profeta está dizendo, Deus permitiu que os escritos de Paulo, porque ele tinha a abundância da revelação do Velho Testamento, fizessem parte da Bíblia. Então, Paulo adicionou àquilo que já estava escrito. Veja, naqueles dias, os canones das Sagradas Escrituras não estavam completos.
Veja, mas este profeta aqui que nós temos, ele não pode, meus amados. Veja, eu quero enfatizar para vocês, como amigo de vocês, o profeta de Deus não pode dar nenhuma profecia além do que já esteja na Bíblia. Ele não pode fazer isso, independente do que seja. Qualquer profecia que ele for pronunciar não pode ser além do que já esteja na Bíblia. Porque a missão dele não era adicionar como a de Paulo. A missão dele era revelar aquilo que já estava escrito. Ele veio identificar para nós quem eram os personagens que a Bíblia falava. Tanto os vilões quanto os heróis. Tanto os do mal quanto os do bem. Ele não pode adicionar nada. Ele não pode dar uma profecia fora da Bíblia. Absolutamente que não. Isso vai nos dar um grande peso e responsabilidade, e eu acredito que é onde nós estamos com grande falha, e eu falo isso em maneira geral, mundial, mesmo dentro do corpo dos membros da mensagem, que a esta altura da nossa jornada, ainda muitos falham em encaixar o que o profeta disse de volta à palavra. E aí sai tudo fora do eixo. É uma coisa totalmente desconexa. Por quê? Porque soa como se fosse profecias adicionais, além das quais que já se encontram na Bíblia e que não pode ser adicionado. Isso nos faria mormons. Isso incorreria no crime, na pena, no crime de nós adicionarmos aquilo que já está escrito. Nós não podemos adicionar. A Bíblia é perfeita, ela não precisa de mais nenhum versículo, ela não precisa de mais nenhuma profecia, ela não precisa de mais nada a não ser revelar o que já estava escrito, que estava oculto através das eras. Ah, mas isso eu já sabia. Não. Nós vamos ver com a ajuda do Espírito Santo nesta noite no que isto incorre e a seriedade e a gravidade que isso é. Se nós falarmos algo, ainda que nós estejamos olhando na mensagem, e nós falarmos, o profeta disse isso, e isso não se encontra na Bíblia da maneira que você pensa que o profeta disse, você está incorrendo no crime de adicionar a Bíblia. Agora, se você fala, o profeta disse, e você traz aquilo de volta para dentro das Escrituras, isto é revelação. Isso não é adicionar. Isso não é adição. Isto é revelação. Então veja que a noiva foi chamada para nós profetizarmos de novo, irmão. O que era profetizar de novo? Não é para ser papagaio. Não, Senhor. É para nós identificarmos, porque ela será a palavra imutável, absoluta e suprema de Deus, e onde ela pode conectar o que o profeta disse de volta à Bíblia. O nosso mapa, o nosso norte é a Bíblia. Tudo que o profeta disse tem que estar na Bíblia, tem que estar conectado à Bíblia. Pode soar o mais bonito que for, mas se não conectar com a Bíblia, está fora, está errado. Não, está errado. O profeta não pode cometer esse crime de adicionar algo. É você que está entendendo errado. Ou você foi influenciado por algum teólogo, ou foi influenciado por alguma outra voz que não seja a voz bíblica. Não quero pregar para vocês, mas eu quero mostrar para vocês a importância disto. Agora, olha que coisa bonita. Essa citação aqui, ó. Dá uma olhada nessa citação. Cada visão do Senhor, é isso que digo. Se as visões que temos hoje não são exatamente visões da Bíblia, então elas estão erradas. Se elas refletirem, ou qualquer revelação que mostrar Deus além do que ele já foi, é uma revelação errada. A igreja toda está edificada sobre ela. Apocalipse capítulo 4, como vocês estão vendo aí. Veja a seriedade disto. Então, veja, o que nós temos visto nesses dias, meus amados, e o que tem jogado a coisa fora do eixo, por muitas e muitas vezes, é porque nós temos falhado em ver onde é que está na Bíblia a conexão bíblica de volta à palavra original. Olha, de volta à semente original, de volta à palavra original. Temos que voltar à Bíblia, à palavra. Porque há muitas coisas no nosso meio que são tomadas como verdades absolutas que não foi o profeta que disse. Foi alguém que pensou que o profeta disse aquilo. E aquilo é tomado por uma verdade absoluta e se torna uma tradição. Mas quando você vai olhar na Bíblia, não diz daquela maneira. Então esse é o momento sério que nós estamos atravessando,
Um momento que nós precisamos rever aquilo que nós temos crido. Sim, Senhor. Ora, nós não nascemos perfeitos, meus amados. Nem o profeta, ao longo da sua jornada, Deus foi abrindo para ele. Deus foi consertando as coisas que ele enxergava não perfeitamente, como Paulo disse. Não é? Como Paulo disse, como olhando através de um espelho escuro, não é? Veja, cada visão do Senhor, se as visões que temos hoje não são exatamente visões da Bíblia, então elas estão erradas. Se elas refletirem ou qualquer revelação que mostrar Deus além do que ele já foi, é uma revelação errada. A igreja toda está edificada sobre ela. Apocalipse capítulo 4. Muito bem. Agora, o profeta fala das suas visões, e eu quero voltar a repetir para vocês. Amados, não há nenhuma profecia dada pelo sétimo mensageiro que já não estivesse na Bíblia. Nenhuma. Nenhuma. Zero. Pode ser concernente ao que você quiser pensar aí agora. Das muitas profecias que ele deu, está na Bíblia. E a Bíblia é quem identifica para nós exatamente do que ele está falando. Porque ele é um profeta que veio para revelar justamente a Bíblia. Olha o que ele diz aqui, o presente estágio do meu ministério. E até onde eu saiba, cada visão que ele já me deu tem sido cumprida, exceto aquela onde há uma mudança no meu ministério. Onde eu tenho que orar pelas pessoas num lugarzinho como um pequeno aposento, debaixo de uma tenda, ou num grande auditório ou algo. Me parecia como uma tenda. Vocês se lembram disso, 2 anos atrás? Veja, ele disse que foi, é só essa parte da citação que eu vou ler. Ele disse que a única coisa que não tinha acontecido, isso foi em 1962, é a visão da tenda. Irmãos, de tudo que nós falamos aqui nesses últimos meses, nós nem entramos ainda nessa visão da tenda. Nós vamos entrar lá. Irmão, é maravilhoso. Estou avisando vocês. Se preparem. Se preparem. É muito maravilhoso. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Nós vamos entrar lá. Vamos. Nós vamos caminhar aqui por esses terrenos. Não é? Então, a única visão, exceto aquela onde há uma mudança no meu ministério, onde eu tenho que orar pelas pessoas num lugarzinho como um pequeno aposento debaixo de uma tenda ou num grande auditório ou algo que me parecia como uma tenda. Ora, se essa visão é verdadeira e é de Deus, nós temos que ver onde é que está na Bíblia essa visão da tenda. Onde é que a Bíblia fala dessa visão da tenda? Se nós enxergarmos na Bíblia onde está a visão da tenda, então a Bíblia confirma para nós aquilo que nós estamos pensando. Porque nós não temos que conformar a Bíblia ao nosso pensamento. Nós temos que conformar o nosso pensamento à Bíblia. Sim, Senhor, o profeta não pode falar nada. Inclusive, esta grande visão aqui não pode ser fora da Bíblia. Essa tenda tem que estar em algum lugar na Bíblia. Ela tem que estar em algum lugar na Bíblia, porque ela não é adicional, ela não é extra. E ela não foi cumprida, esta visão, até o momento. Não foi cumprida, mas será cumprida. É uma promessa. Nenhuma visão falhou, e essa visão é bíblica. Se nós enxergarmos que ela é bíblica, então vai ajudar nos fortalecer na nossa fé. Não é? A única coisa. Agora, vamos lá. Olha essa citação que maravilhosa. Olha que coisa bonita. É estranho pensar como que Deus faz uma coisa dessas. Deus se esconde em algo tão simples que causa com que o sábio erre por 1 milhão de milhas e então dá a volta naquilo. Alguma coisa simples na simplicidade de sua forma de trabalhar e se revela na hora novamente. Pensei em fazer um texto para que pudéssemos estudar isto antes de entrarmos nos grandes ensinamentos dos 7 selos. Muitos perdem ele através ou por causa da forma com que ele se revela. Veja, meus amados, é através da maneira que ele fala que ele faz com que muitos percam ele. Não é por algo adicional, mas pela própria Bíblia. Pela própria mensagem, faz com que desvie alguns por 1 milhão de milhas da verdade. Mas pela maneira que ele é a voz dele que está falando. Mas está falando para despistar, porque aquelas 4 unções, amados, elas servem para 2 coisas. Para afastar aquele que não tem o chamado e para apressar aqueles que têm a semente de Deus para a árvore da vida. É a mesma palavra, é a mesma unção. Então, da maneira que ele diz, faz a coisa soar
E aquele que tem uma mente teológica, que tem uma mente intelectual, para ele soou que ele disse tal coisa. Mas aquele que tem a mente da palavra, ele vai entender que aquilo não foi o que os demais estão pensando. Assim como na experiência de Micaías, 400 versos 1. Não, aqui eu pensei que ele disse, não, não é isso que ele disse. Não é? E eu falei, vou voltar a dizer, nós nunca venceremos a Satanás se nós não usarmos o princípio de guerra, a estratégia de guerra que o Senhor Jesus Cristo nos deixou em Mateus capítulo 4, onde ele dizia para Satanás, assim está escrito. E Satanás dava a interpretação dele, então se joga daqui de cima. E ele voltava e replicava e dizia, mas também está escrito. Só com assim está escrito nós não vencemos. Nós temos que ter o assim está escrito, mas também temos que ter o também está escrito. Não podemos pegar aquilo que nos convém e deixarmos de lado aquilo que não nos convém. Tem que pegar tudo que foi dito, para nós entendermos o quadro. Não é? É estranho pensar que Deus faz uma coisa dessas. Pela maneira que ele fala, ele esconde a verdade. Pela maneira que ele está falando, ele esconde a verdade. Agora, muito importante, meus amados, essa primeira parte é crucial para nós continuarmos os nossos estudos aqui. Não é? Nós temos a nossa fé, deixa eu voltar a dizer para vocês, a nossa fé tem que descansar 100% e exclusivamente na palavra, na Bíblia de Deus. É a única segurança que nós temos, pois fora disso, abre caminho para conjecturas. Se nós escaparmos da Bíblia e não voltarmos 100% e apenas e exclusivamente na Bíblia, abre caminho para 1 milhão de conjecturas. Temos que estar fundamentados única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Temos que conhecer a nossa Bíblia. Como disse, eu cansei de ouvir, no tempo que eu traduzia para o irmão Vim, ele dizia o problema, e eu ouvi ele dizer isso muitas vezes. Falou, o problema dos ministros é que eles tentam ler as mensagens e não leem a Bíblia deles. Conhecem a mensagem, mas não conhecem a Bíblia. Inúmeras vezes eu ouvi ele dizer, um homem de grande experiência, eu ouvi ele dizer isso várias vezes. Os ministros querem entender a mensagem sem ler a Bíblia. Não conhecem a Bíblia, como se a mensagem fosse a única coisa que vai dar-nos fé de rapto. A mensagem é a revelação da Bíblia. Nós estamos falando da supremacia da palavra de Deus. Nós estamos falando da supremacia da Bíblia Sagrada. E vocês me perdoem se eu esteja falando com um tom um pouco quase que evangelístico aqui, mas vai ser bom para nós. Foi bom para mim. Eu meio que aprendi isso aqui, tive que aprender meio... Mas Deus me ensinou, Deus está me ensinando, não é? Agora, olha isso aqui, olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, eu estou achando bom demais esse estudo aqui. Eu estou tendo tempo da minha vida, meus amados. Olha, eu nunca tive um tempo tão maravilhoso na minha vida igual eu estou tendo nesses últimos meses e meio. Mas nunca, nada, não teve nada na minha vida que se assemelhe com o que eu estou experimentando. Mas é uma coisa maravilhosa, irmão. Eu não tenho tempo para falar para vocês aqui, mas uma hora eu conto para vocês algumas experiências.